boa noite. O fim do ano está chegando, tempo de festas e de alegria, mas quando passa é aquela dureza. Além dos carnês, da matrícula das crianças e do cartão de crédito, tem IPTU, IPVA, taxa disso e daquilo. E não satisfeito, o governo ainda promete criar mais impostos. Aliás, se imposto fosse bom, não se chamava imposto e sim proposto, não é verdade? Pois no programa de hoje eu recebo o advogado Caio Miranda, especialista nesse assunto, para tirar as dúvidas dos telespectadores sobre taxas e impostos. Boa noite, doutor Caio Miranda. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui. Doutor, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, até hoje, dia 4 de novembro, nós brasileiros já temos pago 1 trilhão e 900 milhões de reais em impostos apenas no ano de 2017. Por isso eu queria começar essa entrevista com a pergunta básica. Qual é a diferença entre taxa e imposto? Boa noite, Elias. Ambos são espécies de tributo, mas espécies diferentes. O imposto é algo que não depende, a gente chama no direito tributário de tributo não vinculado, ou seja, ele não depende, ele não é vinculado a uma atividade estatal ou uma prestação de serviço específica pelo Estado. Ele simplesmente, como o nome já diz, é imposto ao contribuinte para ele ter que pagar aquela quantia. Já a taxa, você está, na verdade, pagando uma contraprestação de uma atividade que o Estado forneceu ou deixou à sua disposição para você utilizar, como, por exemplo, uma taxa de incêndio. O Corpo de Bombeiros está ali, você às vezes nem utilizou esse serviço do bombeiro. Espera não utilizar, né? Exatamente, mas o serviço está ali sendo prestado pelo Estado. Então, você paga uma taxa por conta desse serviço. Que está disponível. Exatamente. Já o imposto, ele tem origem num fato gerador. E esse fato gerador não tem nada a ver com a atividade estatal, mas sim com o próprio contribuinte. Toda vez que o contribuinte aufere renda, por exemplo, ou demonstra para o Estado a capacidade contributiva dele, o Estado lhe cobra um imposto. Isso tem vários exemplos. Quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você está trabalhando e está oferindo renda, ganhando dinheiro, o Estado entende que você tem capacidade contributiva e impõe aquele pagamento do tributo, que é o imposto. Entendo. Nós pedimos aos telespectadores que enviassem perguntas através do e-mail para que o senhor tirasse as dúvidas. Então eu vou começar perguntando. O José de Arimateia, de Campos dos Goitacazes, obrigado pela sua participação, José. Ele pergunta, eu sou obrigado a pagar uma taxa mesmo sem ter utilizado o serviço? Ele não deu um exemplo de o que aconteceu sem querer, eu respondi na pergunta anterior. A taxa ela existe desde que o Estado preste algum tipo de serviço ou exerça uma atividade. Sim. Por exemplo, o exercício de poder de polícia. É uma atividade exercida pelo Estado. Então, apesar de você não utilizar ou nunca ter precisado utilizar, você tem a obrigação de pagar aquela taxa porque o serviço está disponível. Como, por exemplo, a taxa de incêndio. Exatamente, como eu havia falado, dado o exemplo da taxa de incêndio, tem taxa de coleta de lixo, esse tipo de serviços que são inerentes ao Estado, como prestador de serviço. Isso em diferentes esferas, municipal, estadual e federal. Claro, com certeza. Todos os entes públicos, seja a prefeitura do seu município, o Estado ou mesmo a União Federal, eles prestam serviço. E esses serviços geram taxas, e essas taxas têm que ser pagas pelos contribuintes. Então, mesmo não utilizando, se aquele serviço existe e se é prestado pelo Estado, apesar do individual, às vezes, não ter utilizado, ele deve esse pagamento da taxa. Ok. Mais uma pergunta. Maria do Carmo Santos, de Paraíba do Sul, obrigado, Maria, pela sua participação, mandou a seguinte pergunta. Eu perdi o meu pai há pouco tempo, não tenho dinheiro para pagar o inventário. O que eu devo fazer? Isso acaba sendo Maria, né? Maria do Carmo Santos. Isso é muito comum. Às vezes, os herdeiros não têm condição de pagar o imposto daqueles bens que eles estão recebendo em virtude do falecimento. Esse tipo de imposto é o ITD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Imposto de Transmissão por Doação. É cobrado pelo município? Não, pelo Estado. Pelo Estado? Pelo Estado.
Hoje em dia, no estado do Rio, ele gira em torno de 4,5% sobre o valor do bem ou dos bens que você recebeu. É um valor bem elevado. Então, se ela não tem o dinheiro para pagar, eu aconselho, ela deve abrir o inventário, porque senão ela pode pagar uma multa por não ter aberto o inventário dentro do prazo. Certo. Se eu não me engano, são 2 meses para abrir o inventário depois da morte. Então, para ela já se livrar dessa multa, eu aconselho ela a abrir o inventário. Agora, ela procurando um advogado para assessorá-la nesse processo de inventário, ele pode demonstrar ao juízo que os herdeiros, enfim, o inventariante, se no caso for ela, não tem condição de pagar isso. E aí existem diversas formas de isenção previstas na legislação, ela pode deixar de pagar esse imposto. Sim. Mas, via de regra, ela vai ter que pagar 4,5% sobre o valor daqueles bens. Entendo. O Oswaldo Ramos, de Barra Mansa, pergunta: eu pago caro pelo IPVA do meu carro e as ruas continuam esburacadas. Ele pode pagar? Eu posso parar de pagar? É a pergunta do Oswaldo. Oswaldo, essa pergunta ela é muito comum. Eu acho que muita gente confunde isso. Apesar do IPVA ser um imposto diretamente relacionado ao veículo automotor, as pessoas associam essa questão da rua, das rodovias, estão mal sinalizadas, com muito buraco, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu disse, o imposto ele existe a partir do momento que houve um fato gerador e o contribuinte demonstrou para o Estado aquela capacidade contributiva. Então, se você comprou um carro, ou adquiriu, tem um carro, você demonstra para o governo que você tem capacidade de pagar imposto. E aí o IPVA é calculado em cima do valor daquele veículo que você possui. Certo. Não tem nada a ver com o buraco da rua. O buraco da rua, que muito provavelmente é uma responsabilidade da prefeitura. Sim. O IPVA é um imposto estadual. Sim. A prefeitura que é responsável pela rua ali da sua casa, que está com buraco, está mal sinalizada, ou se for uma estrada federal, o governo federal que é responsável pelo estado. Então, o IPVA serve único e exclusivamente para o Estado arrecadar. Não tem nada a ver com uma contrapartida ou um serviço que está sendo prestado para o Estado, como quem diz, eu paguei o IPVA, eu tenho que estar com a rua. A gente espera que a rua esteja sempre sem nenhum buraco, mas não tem nada a ver uma coisa. Tá certo. Eu vou pedir um pequeno intervalo. Pessoal, antes de ir para esse intervalo, eu quero deixar aqui um abraço especial para todos que têm mandado mensagens de carinho desde que o programa estreou. Os meus amigos Marcos e Mirna Jones, a Luciene da Vatel, Sabrina Gomide da Jogê, o Luiz e a Ellen Costa, que me assistem lá de Portugal. Um grande beijo para vocês. Sada, Claudine e Luísa Rafid, o Felipe do Hackathon VR, o Dr. Fernando Cardoso da CSN, a Marilis e a Marilma Rezende, a psicóloga Valdeia Nonato, Leonardo Santos, da Joalheria Regina, Flávia Dário, o Dr. Olavo Marassi, da Bradesco Saúde, Ulisses e o Baldo Malek, Dr. João Manlevade, um grande abraço, Júlio e a Aline da Gleis, a Kika Monteiro, aos Marcelos, Bravo e Canedo, ao Rogério da Gráfica ASG, ao Cetas, mestre das guitarras, a todos vocês o meu muito obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Muito sabor e diversão no Gastronomia do Mar de Mangaratiba, de 10 a 12 de novembro, na Praça Robert Simões. Shows, workshops gastronômicos, restaurantes e oficinas infantis. Venha para o Gastronomia do Mar de Mangaratiba. Barra Mansa conta com um novo conceito de açougue, Vila das Carnes. O Vila é um espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, cortes tradicionais e especiais, pratos prontos, semi-prontos e um atendimento. O atendimento! Venha conferir. Declare amor ao seu paladar. Vem pro Vila. Vila das Carnes, seu açougue gourmet em Barra Mansa.
No maior reality de competição do mundo, apenas um pode vencer. A batalha entre heróis e guerreiros. Desafios extremos. Eles vão lutar para não morrer na praia. Quem vai resistir até o fim? Bem, voltamos com o advogado Caio Miranda, especialista em direito tributário, e nós seguimos com as perguntas enviadas pelos telespectadores através do nosso e-mail boanoiteinterior@band.com.br. Caio, o seu xará, Caio César, de Macaé, disse que foi sócio de uma loja que já fechou há alguns anos e agora ele recebeu uma notificação cobrando uma dívida dessa loja. Só que essa notificação chegou no nome dele e não da loja. Por isso ele quer saber se isso é legal e o que ele deve fazer. Ô Caio, a princípio, via de regra, uma empresa, eu imagino que seja uma empresa de responsabilidade limitada. Você não falou, mas é o tipo de empresa mais comum aqui, principalmente em cidade do interior. A princípio, essa dívida ela tem que ser paga pelo patrimônio da própria empresa. E os sócios não responderiam com o patrimônio deles. Sim. Agora, em execução fiscal, nesse tipo de processo tributário, quando o Estado está cobrando uma dívida, muitas vezes uma dívida antiga que ele já não conseguiu receber da empresa, é comum, sim, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O que é isso? Isso é quando o Estado enxerga que aquela empresa fechou as portas, por exemplo, de uma maneira irregular, sem pagar todos os impostos na época, e atribui ao sócio administrador a responsabilidade por essa extinção irregular, por exemplo. Então, isso pode ser redirecionado, sim, para a pessoa do sócio. Não sei se é esse o seu caso, mas pode acontecer, sim. Não é raro. Aliás, ultimamente a gente tem visto isso acontecer bastante, principalmente em execuções fiscais. Entendi. E aí, nesse caso, o que o Caio, seu xará, deve fazer? Olha, primeiramente ele tem que constituir um advogado para se defender nesse processo. Se essa notificação já é um processo, por exemplo, de execução, muito provavelmente ele vai ter que buscar alguma forma de defesa que demonstre que aquela cobrança é ilegal ou exorbitante, ou não concordo com esse valor, que eu devo é isso. Isso tudo pode ser estudado, mas precisa realmente do acompanhamento de um advogado. De um advogado, ok. A Marisa Barros, de Barra Mansa, disse que ouviu falar que a Prefeitura de Barra Mansa vai começar a cobrar uma taxa de iluminação pública. Ela quer saber se isso é legal e o que acontece se ela não pagar. E ainda fez um comentário. Ela disse que no bairro dela as ruas mal têm postes, quanto mais iluminação. Bom, esse tipo de taxa é legal. A Prefeitura pode instituir, sim, desde que passe pelo devido processo legal, aprovado pela Câmara dos Vereadores, etc. Pode ser instituída, sim. Agora, muito provavelmente, a Prefeitura, quando percebe que tem que instituir esse tipo de cobrança, esse tipo de tributo, é porque o problema já existe. Então, vamos dizer, é uma solução que a Prefeitura está enxergando para tentar voltar a iluminar a cidade. Então, assim, apesar... Qual que foi a segunda pergunta dela? Ela disse que no bairro dela não há postes, quanto mais iluminação pública. Ou seja, ela está dizendo que não há iluminação na rua e ela... vamos torcer que seja justamente para solucionar esse problema. O problema dela, Eu acredito que sim, mas é legal, sim, esse tipo de cobrança por parte da Prefeitura. Desde que passe pela aprovação da Câmara dos Vereadores. Legislativo. Que é o que parece que está ocorrendo. Todo tributo ele precisa estar previsto em lei para ser cobrado. Claro. O prefeito ou o governador, enfim, o presidente não pode dar uma canetada e instituir um tributo, uma cobrança da população. E parece que essa cobrança só pode ser feita um ano ou no ano seguinte após a aprovação? Não necessariamente, mas na lei tem que estar explícito quando que ela vai entrar em vigor. Correto. Bem, temos mais uma pergunta. Agora o Paulo de Paraty, que pede para não dar o sobrenome, ele tem uma dívida com a Receita.
mas não está concordando com os valores cobrados, principalmente, segundo ele, diz ter uma multa que foi cobrada dele, uma multa exorbitante. Ele quer saber o que ele pode fazer nesse caso, doutor. Esse tipo de multa é comum em qualquer tipo de cobrança, principalmente depois que vira uma dívida cobrada na justiça. Seria uma execução fiscal? No caso da Receita Federal, uma execução fiscal movida pela União Federal. Sim. Se ele não concorda com esses valores, ele tem que apresentar uma defesa, seja administrativamente, ou seja, antes daquilo ter virado uma execução fiscal, ou se já virou, ele vai ter que constituir um advogado para fazer uma defesa judicial nesse caso e discutir o que ele acha que está em excesso ou não. Sim. A multa, especificamente, é muito normal ver esse tipo de multa exorbitante, até muitas vezes para forçar um parcelamento. O governo faz essa estratégia. Às vezes o cara deve 10 mil e coloca uma multa de 8 mil. Sim. E aí o cara fica naquela, poxa, mas a multa é quase o valor do imposto que eu estou devendo. E aí acaba optando por parcelar para não discutir aquele imposto se é devido ou não. Uhum. E aí a Receita diminui esse valor da multa para o parcelamento. Entendi. Isso pode acontecer também. E o percentual de sucesso em casos como esse é grande? Não, é difícil dizer. Tem que ver exatamente quais são os valores que estão sendo cobrados. Entendo. E se de fato é exorbitante. Ele falou que é, mas a gente não sabe, né? Ok. Na mesma linha dessa pergunta anterior, o Ricardo Tomazelli, de Resende, diz que também tem dívidas com a Receita, mas que o contador dele o orientou a esperar pelo refis, que parece que vai ser aprovado, ou está sendo aprovado por esses dias, né? Ele quer saber se ele deve esperar ou não. Ele parece que foi sancionado pelo presidente agora, recentemente. Bom, talvez o contador tenha orientado justamente por isso. A questão de diminuir a multa. E todo refis é um programa de parcelamento, refinanciamento das dívidas, que o Estado faz quando ele está querendo ou precisando arrecadar. Certo. Ou seja, ele sabe que tem muita gente devendo imposto, e aí o que ele faz? Ele oferece alguma vantagem se você parcelar aquilo e pagar em suaves prestações, mas obriga a pessoa a pagar. Qual que é o único problema? A partir do momento que você entrou num refis ou aceitou um parcelamento desse e começou a pagar, isso é uma confissão irrevogável e retratável daquela dívida. Sim. Então não adianta lá no meio do parcelamento, não, mas eu acho que eu não devia isso, não está correto, etc. Aí esquece qualquer discussão nesse sentido. Então, o que eu costumo orientar os clientes, e eu acho que o contador orientou ele nesse sentido por conta disso, se ele entende que é devido e não tem o dinheiro para pagar, é bom ele esperar e entrar no refis. A melhor e opção passar. seria o refinanciamento. Seria. Agora, se ele não concorda, acha que aquilo é um absurdo, ele não deve aquele imposto, antes de fazer esse parcelamento, eu orientaria ele brigar na justiça por aquele direito que ele acha que ele tem. Se tiver mesmo, aquele valor vai ser diminuído via judicial. E se for o caso, depois ele adere a um parcelamento. Ok. A gente vai para mais um intervalo, mas antes disso, mais agradecimentos aos meus amigos Anne e Heleno Costa, Elci e Marcelo Valente, a Carla e ao Oscar, aos meus ídolos Delei, Edgar e Branco, do Fluminense, que mandaram mensagens muito carinhosas, a Nina Leal, ao Tande Vieira, secretário de Saúde de Resende, ao doutor Luiz Carlos Amaral, a todos os amigos do Centro Espírita Zico Horta, ao Bruno e ao Wallace, do Capone Barber Shop, ao Rodrigo Veloso, ao Ricardo, Jefferson, Gustavo e Fabrício da Best Training, ao Ronaldo Pereira das Óticas Carol, a toda a família Almeida, especialmente a Bia, o Toninho, o seu Porfírio, ao Dr. Rogério Serpa, meu amigo, André Delgado, aos meus amigos Charles, Michel e Rodrigo de Piraí, ao meu grande amigo Fábio Melo e, em especial, a Angélica e ao Ricardo Laviola da Rádio Vida, o meu muitíssimo obrigado pelo apoio de todos vocês. A gente vai para o intervalo e volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.
Desde quando iniciou sua jornada, a Telas Guará teve o cuidado de colocar a segurança daquilo que é importante para você sempre em primeiro lugar. São mais de 40 anos de referência em segurança e proteção. A Guará tem a melhor estrutura para oferecer excelentes soluções de cercamento comercial, industrial ou residencial e uma completa linha de produtos agropecuários. A Guará fabrica seu produto sob medida e, assim como você, a Guará, onde chega, brilha. Na Hayasa você encontra a maior linha de 0 km para pronta entrega, excelência em atendimento e pós-venda, além de uma oficina com profissionais preparados na fábrica. A Hayasa é tudo o que você espera de uma concessionária padrão Honda. Hayasa, sempre um algo a mais. Assado ao seu gosto, saboroso, suculento, o melhor rodízio de churrasco. Junte tudo isso a um bom atendimento com buffet de pratos frios e quentes, além de deliciosas sobremesas, bebidas e drinks. Ambiente perfeito para sua confraternização. Venha para o Churrascão Gaúcho. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matote. Estamos de volta com Boa Noite Interior e hoje eu recebo o advogado Caio Miranda, que responde às perguntas dos telespectadores sobre taxas e impostos. Doutor Caio, a Maria do Socorro Gonçalves, de Petrópolis, diz que ela comprou um apartamento, mas que o imposto cobrado pela prefeitura foi calculado num valor muito superior ao valor da compra. Ela quer saber se ela pode questionar essa cobrança na justiça. Ela pode questionar na justiça, sim, mas ela pode, antes disso, questionar administrativamente através de uma impugnação na própria prefeitura? Na própria prefeitura. Isso é muito comum de acontecer, a pessoa achar que o valor declarado ali pela prefeitura foi maior, ou o valor que ela comprou de fato, ou daquele valorzinho que vem no IPTU, que é o valor venal, geralmente é o valor baixo, bem mais baixo do que o valor de mercado. A pessoa toma um susto quando vê o cálculo do ITBI apresentado pela prefeitura. Certo. Por exemplo, um imóvel que no carnê de IPTU vem como se fosse valor venal de R$100 mil. Pode ser que no valor de mercado daquele imóvel seja em torno de 300 mil. E a prefeitura, justamente para arrecadar mais, vai calcular sobre o valor de mercado. Sim. Isso é muito comum de acontecer. Inclusive, alguns municípios fazem uma legislação específica explicando quais são os parâmetros que eles utilizam para chegar a esse valor de avaliação do bem imóvel. Então, se ela de fato está se sentindo lesada e acha que a prefeitura aumentou demais o valor daquele bem, ela pode impugnar administrativamente e, se não conseguir êxito nessa impugnação, ela pode recorrer à via judicial, sim. Entendi. O ITBI que o senhor citou é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Exatamente. Que em cada cidade determina o seu percentual. A competência municipal, o imposto municipal. Entendo. Já a xará dela, outra Maria do Socorro, a Maria do Socorro Silva Santos, que é de Volta Redonda, obrigado pela sua participação. Ela diz que ela é artesã e trabalha em casa, mas que alguns clientes pedem nota fiscal e ela não tem. Então, ela quer saber o que o senhor acha melhor, o que vale mais a pena, ela abrir uma empresa ou se tornar microempreendedora individual, a famosa MEI. Se ela é artesã, eu acredito que o MEI seja o melhor caminho. Isso é uma espécie de empresa, né? Microempreendedor individual. Foi criado o governo justamente para tirar esse pessoal que trabalha hoje em dia na informalidade. Sim. O governo querendo arrecadar mais e percebendo que muita gente esbarra nessa carga tributária altíssima e não consegue formalizar a sua empresa, acaba trabalhando na informalidade. E aí não emite nota, não gera nenhum tipo de imposto e arrecadação para o governo. Então, assim, eu acredito, ela falou que é artesã, né? Sim. Eu acredito que o MEI seja o melhor caminho, porque se ela abrir uma empresa, constituir, vai ter que
ela vai ter que calcular sobre o lucro que ela está oferindo, vai ser muito mais complicado. A forma de arrecadação do MEI é mais simples para ela. E deve ser também uma alíquota mais Com baixa, certeza. provavelmente. Então vai pagar Com menos certeza. imposto. Muito então. provavelmente ela vai incidir no Simples Nacional, que é um valor único que ali já está incidindo vários impostos. Ok. E para tua informação, Maria do Socorro, você pode entrar no site da Receita, você procura lá microempreendedor individual, você pode abrir a sua MEI pela própria internet. Pela internet você consegue hoje em dia. E parece que há postos nas prefeituras também que dão uma ajuda, né? Exatamente. Se a pessoa não tem acesso, não consegue, as prefeituras É porque é interesse do governo que a pessoa formalize o seu negócio. Só dessa forma que o governo vai passar a arrecadar. Então, hoje em dia tem todo esse estudo e essa, como é que eu vou dizer, o governo incentiva essa criação do MEI, até facilitando essa questão da internet, justamente porque ele quer arrecadar em cima daquela atividade que já existe, mas muitas vezes é marginalizada ou fica na informalidade. Certo. A gente tem muitas perguntas, não vou conseguir fazer todas hoje aqui, eu espero que a gente tenha outras oportunidades se eu voltar. Eu queria, para terminar, eu trago uma pergunta cabeluda do nosso amigo Célio Fonseca. Muito obrigado pela sua participação. Ele mandou um e-mail para nós com uma pergunta que diz o seguinte, abre aspas, eu quero saber o que é essa tal de reforma tributária e se ela é boa para o contribuinte também ou só para o governo? A bola está contigo, doutor. Célio, é uma pergunta difícil, mas é interessante. A reforma tributária, a gente ouve muito falar de reforma tributária porque qualquer pessoa, desde o empreendedor até o empregado, enfim, qualquer contribuinte, qualquer cidadão percebe essa carga tributária massiva que a gente tem no nosso país. Só que é muito difícil você fazer uma reforma tributária na intenção de diminuir os impostos que são cobrados do contribuinte com o Estado oneroso que a gente tem hoje em dia. O Estado brasileiro é um Estado muito caro. As contas do governo não fecham. Sim. Então, como que você pode ver que entra e sai governante e ninguém mexe nessa questão tributária? Pelo menos não mexe para melhor, né? Para menor nunca se mexeu. Exatamente, porque o Estado tem essa necessidade de arrecadar. Eu acredito que não só diminuir, mas talvez facilitar, simplificar seja uma saída. Eu não tenho a fórmula de como seria essa reforma tributária. Eu acho que ninguém até hoje apresentou algo factível, tanto é que nenhuma foi para frente, mas eu acho que você simplificar, você já diminui a sonegação. Porque muitas vezes o brasileiro sonega imposto porque nem sabia. Sim. Ele não paga o imposto. Não é porque não quer. Exatamente. Às vezes ele falta não sabia, de informação. Porque a empresa dele precisava pagar aquela quantidade de taxa de imposto, de contribuição, e às vezes o governo perde com isso. Talvez uma forma de simplificar, diminuir esse número todo de impostos, vai aumentar a arrecadação. Eu acredito que a reforma tributária tem que vir nesse sentido. E se vier nesse sentido, vai ser boa para o contribuinte e para todo brasileiro. Vai ser boa para o governo que vai arrecadar mais. Tá certo. Doutor Caio, muito obrigado pela sua entrevista. Espero tê-lo aqui de volta. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Muito obrigado. E a você de casa, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue participando através do Instagram, do Facebook ou do e-mail boanoiteinterior@band.com.br. Sábado que vem eu recebo aqui o jornalista e cineasta Daniel Gonçalves, que está lançando o seu terceiro filme. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Theo, vovô te ama. Tchau.
Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.